Fala, turminha que curte filme de terror e histórias sobrenaturais. Tudo bem aí com vocês? Me respondam a uma pergunta. Você já passou por alguma experiência sobrenatural? Ou viu alguma coisa que lhe marcou profundamente? Pode responder aqui nos comentários abaixo ou mandar o e-mail para o jsobrenatural@gmail.com contando a sua experiência. Eu normalmente classifico as pessoas, com respeito a isso de ver ou não alguma coisa sobrenatural, em três tipos. Aquelas pessoas que são totalmente céticas, não acreditam em nada disso e dizem que é montagem, ou as pessoas sonharam, pensaram que estavam vendo alguma coisa, mas na realidade não era nada disso. As pessoas que de fato viram algo e dizem que se sentem até mal de falar sobre o assunto porque foi uma experiência traumática para elas, ou seja, elas acreditam que de fato aquilo aconteceu, e aquelas que são curiosas, gostam de saber sobre o assunto, mas nunca tiveram realmente um contato com o sobrenatural. É pensando justamente em situações como essas e também sabendo que em muitos lugares do mundo aconteceram coisas terríveis que ficaram marcadas e tornaram este local um lugar sobrenatural ou assombrado, que vou iniciar a série Lar, Lugares Assombrados Reais. Muitos sabem, especialmente aqueles que lidam com o espiritismo, que depois que uma pessoa morre, né, normalmente ela recebe alguma ajuda espiritual ao passar para o outro lado. Porém, dependendo do tipo de morte que alguém tem, ou da maneira como foi feita a sua passagem, ela não consegue se desprender daquele lugar e passa a assombrar aquele lugar mesmo sem querer. Aquele espírito, na verdade, fica vivendo um looping da sua morte, de tudo aquilo que aconteceu, e não consegue se desprender do lugar sem uma ajuda especializada, normalmente de algum médium espírita. E isso acontece em muitos lugares, seja em casas assombradas, castelos, prisões, hospícios, hospitais, hotéis. Sim, existem de fato muitos lugares reais que são assombrados. Então, para começar a série Lar, vou trazer para vocês uma mansão conhecida lá nos Estados Unidos como a Mansão Winchester. Ela está localizada em São José, na Califórnia, e foi construída em 1884. Na verdade, é uma mansão enorme. Para vocês terem uma ideia, ela possui 161 quartos, 47 lareiras, 10 mil vitrais, 3 elevadores e 600 portas. Quer saber mais detalhes sobre este primeiro caso? Após a vinheta. A mansão Winchester pertenceu a Sarah Winchester, nascida em 1840 e falecida em 1922. Ela foi a herdeira da Winchester Arms, uma empresa que começou a produção, né, das armas Winchester, aquelas que eram como as espingardas e eram muito utilizadas na conquista do oeste americano contra os indígenas. O diferencial desta arma é que ela tinha muita precisão para atirar. Além disso, os rifles eram duráveis e também fáceis de recarregar e atirar de novo. O marido de Sarah Winchester, o Sr. William Wirt Winchester, foi ele que patenteou e comprou a empresa Henry, a empresa de armas, e melhorou aquela empresa colocando as armas Winchester como a novidade da época. Bem, Sarah Winchester, no primeiro ano de vendas dessas espingardas, faleceu a filha dela, a pequena Anne, que morreu de uma doença rara. 15 anos depois, foi a vez do Sr. Winchester falecer de tuberculose. Para vocês terem uma ideia da fortuna que a Sarah Winchester recebeu, se fosse atualizada, seria cerca de 500 milhões de dólares nos dias de hoje. E, na verdade, Sarah Winchester, sendo milionária, mas sem seus familiares, estava sem saber o que fazer.
Talvez nos dias de hoje você pense, mas com tanto dinheiro assim eu iria viajar, comprar tantas outras coisas, né? Mas isso naquele tempo era diferente, passava-se na era vitoriana, onde as pessoas pensavam de outras formas. E ela viveu aquele luto de uma forma bastante triste. Não sabendo o que fazer com toda a sua fortuna, ela foi conversar com uma médium espírita, que disse a ela que o falecido espírito, né, o espírito do seu falecido marido, aconselhou ela a trocar de casa, a sair de Connecticut e morar na Califórnia, e passar a construir uma mansão para abrigar os espíritos das pessoas que foram vítimas das armas Winchester. Na verdade, toda a fortuna que eles receberam vinha da venda de armas de fogo, de armas que mataram muitas pessoas. E, segundo a própria orientação do médium espírita, aqueles espíritos precisavam de um lugar para serem acolhidos, caso contrário, assombrariam a senhora Winchester. Bem, o que Sarah passou a fazer? Começou em 1884 uma grande construção de uma mansão, porém não de forma planejada. Ela contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite naquela construção. E ela começou a ter formas diferentes. Como assim? Algumas das características do projeto foram feitas especificamente para confundir os espíritos maus ou maliciosos. Então, se as escadas levavam até o teto ou se uma porta dava para o nada, eles possivelmente ficariam confusos e iriam embora da propriedade. Na misteriosa mansão Winchester existe um número que aparece em todo lado, com itens de acessórios de iluminação, espelhos e tudo, e é o número 13. Nós vemos o número 13 inserido em toda a mansão, nas paredes, nos assoalhos e nas escadarias. A mansão tem 13 quartos, tem 13 banheiros. Existem 13 painéis de parede em alguns dos aposentos, e poderíamos continuar pontuando. Enfim, poderia haver outra razão aqui para Sarah ter construído a mansão. Dizem que leva de cerca de 4 horas para percorrer todos os cômodos. A verdade é que a senhora Winchester conviveu naquela casa por muito tempo e ela, cada noite, ela dormia num quarto diferente. Dizem que era para confundir os espíritos e passar também por passagens secretas. A realidade é que essa casa ainda existe e está aberta ao público para visitas, especialmente aqueles que querem ter um contato sobrenatural. A senhora Winchester, quando morreu em 1922, deixou os seus bens pessoais para a sua sobrinha. Só que ela não tinha muito o que fazer com a casa. Portanto, a sobrinha Marion, ela leiloou a casa. E uma das pessoas que comprou, né, fez isso por $135 mil. E 5 meses após a morte da Sarah Winchester, tornou a casa própria para as visitas do público. Então, se você quiser ir lá hoje, você consegue conhecer esta casa. Ela não tinha mais os móveis antigos, né? Porém, o comprador colocou outros móveis e até descobriu num sótão diversas pinturas e alguns móveis particulares da casa. O que é interessante também, gente, é que essa história ganhou tanta popularidade que em 2018 foi feito um filme. A propósito, ele, além de estar na Amazon Prime, está também agora, entrou no catálogo da Netflix, A Mansão Winchester. Este é o nome do filme. Dirigido por Michael e Peter Spierig. São 2 irmãos que não eram muito conhecidos no mundo do cinema, porém eles fizeram um filme em 2018. E a sua atriz principal, a que interpreta a senhora Sarah Winchester, é Helen Mirren. Ela, então, mora naquela casa, né? O filme ele vai contar toda a história da mansão e traz o fundo de que a Sarah Winchester, né, que na realidade recebeu 50% das ações da empresa, os outros 50% eram dos acionistas. Porém, neste filme a história conta que ela precisava comprovar que estava com a sua sanidade mental em dia. Na verdade, ela estava vendo diversos espíritos lá. Então, os acionistas contratam um
um psiquiatra, né, para fazer uma visita e constatar se a senhora Winchester estava ou não lúcida para continuar com sua parte nas ações. É então que Eric Price, interpretado por Jason Clarke, faz a atuação como o psiquiatra. E ele vai conhecer a história, vai dormir alguns dias naquela casa e vai passar por cenas realmente assustadoras. É uma estrutura imensa de 7 andares, aparentemente sem pé nem cabeça. Foi feita sob as ordens da viúva de luto. A mente de Sarah Winchester é tão caótica quanto a casa em si. Estamos preocupados com a sanidade dela, Dr. Price. Senhora Winchester, é um prazer finalmente conhecê-la. Inspirado em eventos reais. Acredita em fantasmas, Dr. Price? Eu não acredito em nada que eu não posso ver ou estudar. Sinto a presença deles. No ar, nas paredes. Ele nos encontrou. Da casa mais mal-assombrada da história. Por que toda essa construção? Os espíritos, mortos pelo rifle. Nós os prendemos. 13 pregos e eles ficam presos. Farei o que for necessário para proteger minha família. Esse espírito tem uma força que nunca vimos antes. A sonhadora pode acordar. Vencedora do Oscar, Helen Mirren. Orvalho de estrelas estão a esperar. Jason Clarke. Ouço o som do mundo cruel. Não tenho medo. A lua é guia dos que foram pro céu. Deixe minha família em paz. Sua fúria nunca vai nos derrotar. A maldição da casa Winchester. O interessante do filme é que trata dos 3 personagens principais, né, a senhora Winchester, o psiquiatra e também a sua sobrinha com o seu filho. E ali, o próprio psiquiatra, além de conhecer as histórias da casa e da família, ele passa também pelo seu próprio luto ao ter perdido a esposa, e isso é contado no filme, além de mostrar cenas a respeito de um outro espírito que teria morrido naquela casa e estaria assombrando o local. Embora a senhora Winchester nunca tenha contado para ninguém por que construiu aquela mansão, ela de fato nunca deu entrevistas. Só que os ex-funcionários da casa relatam não só aparições naquele lugar, mas também a maneira como a casa era construída e que de fato havia sessões espíritas no local, especialmente para tentar contatar espíritos bons e assim amenizar aqueles espíritos vingativos e revoltosos que ficavam na casa. No filme, nós percebemos quartos que são completamente trancados, onde ninguém pode entrar, porque ali estão aprisionados espíritos revoltosos. E o doutor, né, vai ter contato com esses espíritos. É um filme bom, mas tem algumas críticas, então eu vou deixar para vocês aqui a crítica do Omelete, né, que fala um pouco dos sustos, que não são tão assustadores, né, mas que a fotografia da casa é muito boa, a iluminação também, e traz a realidade daquilo que aconteceu lá com a família Winchester. E de fato, se você quiser conhecer este lugar assombrado real, é só ir em San José, na Califórnia, e conhecer ou tentar passar uma noite lá. Quer conhecer mais lugares como esse? Continue no J Sobrenatural, curta, se inscreva e compartilhe, porque em breve vem mais vídeos sobre a série Lar, Lugares Assombrados Reais. Até mais.